O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que não morra todo aquele que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Num tempo de silêncio, rezemos no íntimo do nosso coração, pedindo ao Divino Espírito Santo que nos faça compreender plenamente o mistério desta palavra que para nós foi proclamada. Rezemos. Amém. Irmãs e irmãos, nós fazemos um caminho ao longo do ano, meditando nos passos da revelação bíblica, o percurso que Deus, na história nossa, que Deus faz gradativamente, passo a passo, revelando-se a nós. Nas leituras de hoje, nós vemos como é que se dá esse tempo, o tempo em que o Pai se revela, em que Jesus, o Filho, se revela, e o tempo do Espírito Santo se revelando a nós. Nosso Deus é a Santíssima Trindade. Mas, se a gente pergunta na razão humana e nos argumentos humanos, quem é Deus? Na verdade, ninguém de nós consegue responder quem é Deus. Essa é uma resposta que não é humana, não é para a gente dar. Nós jamais conseguiríamos responder a essa pergunta: quem é Deus? O pouco que nós sabemos não é por capacidade nossa, mas é porque nós nos abrimos e Deus se revela a nós. Ele mesmo mostra para nós quem Ele é. Deus, saber quem é Deus não é uma engenhoca de raciocínio e de argumentos humanos, na ciência, na filosofia, na história. Saber quem é Deus é fruto da generosidade do próprio Deus, que ao nos criar, deu-nos a graça também de o conhecer, por iniciativa generosa dele. Nós precisaríamos muito repetir isso para nós mesmos, para diminuir nossa empáfia, nossa arrogância. Às vezes a relação nossa com Deus a partir da fé põe a gente muito prepotente, muito arrogante, achando que a gente sabe coisas mais que os outros. Repito, a resposta sobre quem é Deus não é resposta que homem algum, por mais santo que seja, dará conta de responder.
a resposta sobre quem é Deus, a Santíssima Trindade, nosso Deus unitrino, só é possível mediante a nossa abertura à iniciativa dele. E por mais que a gente se esforce e se abra à iniciativa dele, a gente sempre compreende de forma limitada. Mas ele não se revela de forma limitada. Deus sempre se mostra de forma plena, total, generosa. Tomem comigo a primeira leitura, número 6 do seu folheto, do livro do Êxodo. Lá por 1250, 1300 anos antes de Cristo, muito longe, Deus toma a iniciativa de se mostrar a um homem, Moisés, que estava cuidando do rebanho do sogro. Casou-se com uma mulher que tinha um sogro rico. E Moisés saiu do sofrimento lá do Egito, fugiu, arrumou essa esposa e foi cuidar do rebanho do sogro. E Moisés deu um rumo para a vida dele e deixou o resto do povo de Israel para lá. Quando Moisés estava sossegado, feliz, cuidando do rebanho dele, Deus se apresenta a ele. E é assim que Deus se apresenta. Naqueles dias Moisés levantou-se, quando ainda era noite, e subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe havia mandado, levando consigo as 2 tábuas de pedra. Esse caminho que Moisés fez até aqui, as tábuas de pedra, aqui na verdade já é o itinerário que ele percorreu. Deixou de cuidar do rebanho, voltou lá para o Egito, tirou o povo da escravidão do Egito e começou a caminhar no deserto com o povo. Ele já tinha conseguido a liberdade para ele, já tinha casado com uma esposa que tinha um pai rico e estava cuidando do rebanho. Deus falou: olha, a liberdade não é só para você não, vai lá e traz o meu povo, traz os seus irmãos que estão na escravidão do Egito, todos. Moisés vai, está caminhando com eles no deserto, na direção da terra prometida, onde não só Moisés iria ter uma esposa com um pai rico e um rebanho farturento para ele cuidar, mas Deus queria um projeto de vida abundante para todos. No caminho Moisés enfrenta tanta dificuldade, mas tanta dificuldade, porque o povo não aceitava o comando de Moisés. E Moisés começa nesse caminho, orientando o povo e subindo a montanha para falar com Deus, conforme Deus dizia para ele, e comunicava: não, Moisés, vamos, Moisés, suba com 2 tábuas de pedra. Moisés, eu vou dando as dicas, mas não desiste não, Moisés, vamos, Moisés. E Moisés sobe um monte de noite, presta atenção, à noite subiu um monte, não é simples. Vamos? O Senhor desceu na nuvem e permaneceu com Moisés. Lembra Nossa Senhora? O Espírito o cobriu com sua sombra. Deus é sempre mistério. Por mais que nós achamos que conhecemos tudo, nós nunca nessa vida daremos conta de compreender a totalidade de Deus. Moisés vê Deus descendo numa nuvem e permanecer com ele. E Moisés, invocou o nome do Senhor. Leia. Enquanto o Senhor passava diante dele, Moisés gritou, brada: Senhor, Senhor, Deus misericordioso e clemente, paciente, rico em bondade e fiel. Olha os títulos que Moisés dá para Deus. Senhor, Senhor, que a gente cantou lá no ato penitencial. Kyrie, que significa em grego Senhor, Senhor. Christe, enviado é Cristo. Senhor, Senhor, Deus misericordioso, clemente, paciente, rico em bondade.
Prestemos atenção numa coisa curiosa no versículo 6. Enquanto o Senhor passava diante dele. Lembra João Batista? Que no dia seguinte que João Batista batizou Jesus, João Batista viu Jesus, os discípulos de João Batista seguiam, e João Batista falou, deixou Jesus passar adiante. Lembra? Uma das características mais importantes de Deus, que é sempre Ele que caminha à frente de nós, adiante de nós. Nós temos a presunção de achar que Deus está num lugar fixo e parado, e que a gente pede a Ele com controle remoto vai dando as bênçãos e as graças que a gente pede, e a gente continua caminhando aqui e Ele lá. Aqui, como no dia de João Batista encontrou Jesus e deixou Jesus, e João Batista mesmo profetizou, esse é aquele que eu disse, depois de mim vem um homem, que vai à frente de mim. Lembra? O Senhor passa diante de Moisés, e Moisés clama, versículo 8, imediatamente Moisés curvou-se até o chão e, prostrado por terra, presta atenção, a maneira de ficar na presença de Deus que está diante de mim e de você. Curvar-se até o chão, prostrar-se por terra. Hoje em dia nós temos dificuldade até de ajoelhar. Imagina curvar-se até o chão e prostrar-se por terra. Não é ajoelhar num granito limpinho, arrumadinho, não. É curvar-se até o chão e prostrar-se por terra. Nós perdemos isso. Quinta-feira que vem, festa de Corpus Christi, em que nós celebramos a presença real de Cristo, permanentemente no meio de nós. Nós hoje em dia, agora nos dias da novena, todos os dias da novena eu dizia, a igreja ensina que diante da bênção do Santíssimo, quando Jesus Eucarístico passa, ou a gente que não tem alguma enfermidade no joelho, ou a gente se curva profundamente, ou a gente, se tem saúde boa, ajoelha e ainda inclina-se. Era interessante que todas as noites eu observava que muita gente ficava em pé normalmente, alguns sentados. Nós perdemos a noção dessa relação com Deus. Perdemos e não adianta alguém mais comandar com uma voz do lado de fora, como eu falei 9 dias na novena, porque esse comando tem que vir daqui de dentro. É uma intimidade que se cria a partir daqui de dentro. E Moisés, ao curvar-se até o chão e prostrar-se por terra, diz ao Senhor, leia que coisa linda, vamos ver? Senhor, se é verdade que gozo de teu favor, peço-te, caminha conosco, embora este seja um povo de cabeça dura, perdoa nossas culpas e os nossos pecados, e acolhe-nos como propriedade tua. Isso é lindo. Diante de Deus, Moisés curvou-se até o chão e prostrou-se por terra, não para pedir coisas para ele, ou para a mulher dele e para os filhos dele. Moisés e os personagens da Bíblia não têm uma fé egoísta como a nossa, que muitas vezes vamos à igreja só para pedir trem para nós. Moisés, na presença do Senhor, ele sente a necessidade de elevar ao Senhor um clamor pelo povo que está lá ao pé da montanha, rebelde, custoso, caminhando para a terra prometida, mas reclamando, lamentando, fazendo bezerro de ouro, adorando um bezerro de ouro, um povo de cabeça dura. Mas Moisés, ao invés de meter o pau e lascar a lenha nesse povo, ele intercede por esse povo na presença de Deus. Senhor, peço-te, caminha conosco, embora esse povo seja um povo de cabeça dura, caminha. Irmãs,
irmãos, como nós deveríamos aprender a interceder pelo povo. Essa semana que nós vimos uma tragédia tão grande lá em Brasília acontecendo, não é? Uma desolação tão grande, em que um juiz do Supremo Tribunal, diante da crítica de um jornalista, ele fala que a sentença profética que ele faz sobre o jornalista é: pensa. Olha a intercessão desse juiz para que haja justiça no Brasil. Espada na goela. Moisés intercede diferente daquela turma de juízes. Moisés diz assim: não, Senhor, peço-te, caminha conosco, embora este povo seja um povo de cabeça dura, perdoa nossas culpas e nossos pecados e acolhe-nos como propriedade tua. Irmã, irmão, nós já estamos chegando a um nível de ter representantes nossos na Suprema Corte que acha que a solução para o Brasil é pegar uma espada e cortar a goela de quem critica as autoridades. Fiquemos de olho. Moisés ensina para a gente uma outra forma de relacionar com Deus, esse Deus que se relaciona conosco, passando diante de nós, cuidando de nós, zelando de nós, porque nos ama. Vamos ao Evangelho. Capítulo 3 de João, bem o comecinho do Evangelho. Jesus se apresentando lá, a samaritana, a Nicodemos, os primeiros personagens, e ele se apresenta assim. Todo mundo em dúvida, no comecinho do Evangelho de João, todo mundo em dúvida de quem é esse. Quem é esse? E Jesus se apresenta assim. Ele apresenta o Pai e apresenta Ele próprio. Leamos juntos. Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Irmãs e irmãos, como nós criaríamos diferente os nossos filhos e netos se a gente tivesse só esse versículo para falar de Deus? Nós ainda falamos de Deus para as crianças de uma forma ameaçadora, castigadora. Jesus apresenta o Pai e a Ele, dizendo que Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por Ele. O grande projeto de Deus não é ficar lá no céu olhando quem está certo, quem está errado, para mandar desgraça sobre quem está errado e bênção sobre quem está certo. Sobre quem está errado, Deus envia seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por Ele. Esse texto do Evangelho, ele sempre me incomoda muito, porque sempre que eu tomo esse texto e rezo, eu fico pensando o seguinte: o quanto eu olho as pessoas às vezes e fico julgando e condenando. Quanto nós olhamos as pessoas e ficamos julgando e condenando. O Divino Pai Eterno, lá da alta glória dele, vê a gente aqui embaixo de cabeça dura, pecador, custoso, fala para Jesus: meu filho, vai lá, salva esse povo de cabeça dura. Aquele pedido que Moisés fez lá na montanha ao Senhor Deus, há 1250 anos atrás, em cima da montanha, agora em cima da montanha, o Pai responde a Moisés com essa intercessão de Moisés. Está entendendo? Às vezes você pede a Deus por seus filhos e por sua casa,
pela santificação da sua casa e da sua família, às vezes demora 1250 anos. Mas quando vem a resposta de Deus, ela é eterna e definitiva. Amém? E ela já veio. A resposta sua não virá, ela já veio há 2000 anos atrás. Mais do que o tempo de Moisés. Nós já temos 250 anos a mais do que Moisés, só de bênção. Nós estamos no tempo da graça. Nós não estamos no tempo das maldições e dos castigos, das ameaças. Deus amou tanto o mundo que já enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, e o seu Filho já salvou o mundo do alto da cruz, do alto do Monte Calvário. Seu Filho já salvou o mundo, não com bezerro, com sangue de bezerro, de touro, de novilho, de cabrito e carneiro, não com oferta de dízimo e de dinheiro aos pés do altar, para aplacar a ira de Deus. O Filho amado do Pai Eterno já salvou o mundo, oferecendo sua vida e o seu sangue pela nossa salvação. Amém. Dê uma salva de palmas para esse amor. Mais forte. A partir da intercessão de Moisés, Deus começa um caminho que chega ao ponto mais alto, a intercessão de Jesus. Que depois de subir o Monte Calvário, Jesus subiu para a glória e sentou à direita do Pai, e lá, à direita do Pai, Ele intercede por nós. Não é bonito? A partir dessa entrega de Jesus e daquela intercessão de Moisés na montanha, Senhor, eu te peço, embora esse povo seja um povo de cabeça dura, caminha conosco, perdoa nossas culpas. É engraçado que um dos sofrimentos maiores na minha vida de padre é quando tem a Semana Santa e a festa do padroeiro, que as lideranças da comunidade convivem mais, e eu fico a Semana Santa inteira e a festa da padroeira, a festa inteira naquela tensão, porque eu fico pensando assim, é um tempo que nós na comunidade convivemos muito uns com os outros, e é um tempo que a gente conhece muito as fraquezas uns dos outros. E é um tempo que muitas vezes termina a Semana Santa e termina a festa do padroeiro, alguns se decepcionam com os irmãos, com a fraqueza do irmão, e dizem, eu não vou entrar nesse trem mais, não vou ajudar, esse povo é ruim, esse povo tem a cabeça dura, esse povo não presta, esse povo faz as coisas de forma que eu não concordo. E Moisés e Jesus ensina a gente que depois de encontrar a fraqueza de cada um, o que nós fazemos não é desistir de caminhar com o povo de Deus e com a igreja. Depois de conviver e conhecer a fraqueza de cada um, nós devemos subir à montanha, aos pés da cruz no Calvário, interceder pelos de cabeça dura. Tá claro? Para quem trabalhou na festa, está claro? Suba ao Monte Calvário, curve-se até o chão, deite-se sobre terra, prostre sobre a terra e interceda pelas pessoas que na sua casa, na sua família, no seu trabalho ou na sua igreja, você sente que é um povo de cabeça dura, pecador e fraco. Ainda que esse povo seja um padre, uma freira, um ministro da Eucaristia, alguém do Ministério de Música ou qualquer função na igreja. Duas regras fundamentais. A sua convivência com a fraqueza dos outros não podem permitir que você, primeiro, não desista de Deus nunca.
a sua convivência com os outros não permita que você desista de conviver com os irmãos na sua comunidade, na sua igreja, nunca. Pega a segunda leitura para você ver que coisa linda. O sonho de Deus não é que você venha para a igreja, o sonho de Deus não é que você venha para a igreja ou para a sua família, para o seu casamento. Ah, padre, convivi com essa mulher há 3 anos, é cabeça dura demais, não compensa não, largo ela. Ah, convivi com esse marido, fiz tudo por ele, descobri que ele é cabeça dura demais, não compensa não. Não. Se Deus te pôs na convivência dessa esposa e desse esposo, se Deus te deu a graça de conhecer a cabeça dura dele, dela, se Deus te deu a graça de conviver numa comunidade, na igreja, de conhecer a cabeça dura e o coração duro do seu irmão, é porque Deus sabe que Ele te dá uma força para inclinar-se até o chão e prostrar-se até o chão e interceder pela conversão, santificação e melhora espiritual, moral dessa irmã e desse irmão que se só acha que tem cabeça dura e já desiste dele logo. Amém? Pega a segunda leitura. A gente foi ao tempo do pai lá com Moisés, fomos ao tempo do Filho lá no Evangelho de João, agora no tempo do Espírito Santo. Olha como é que deve ser a nossa vida. Veja, da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13: irmãos, alegrai-vos, trabalhai no vosso aperfeiçoamento, encorajai-vos, cultivai a concórdia, vivei em paz, e o Deus do amor e da paz estará convosco. O problema é que a gente quer assim tudo na paulada. A gente acha, durante o trabalho nosso de padre, de vez em quando a gente tem que chamar as lideranças e os colaboradores nos vários serviços e dizer: olha, você é muito dedicada, muito dedicado, mas você é muito tensa, muito tenso. E desfranze a testa, abre um sorriso, se alegre, não fica por causa dos trabalhos e das dificuldades que tem, dos serviços na comunidade, nessa rigidez e nessa tensão, não. Olha, irmão, alegre-se. Trabalhai no seu aperfeiçoamento também. Você faz as coisas tão certas, mas tão certa que você sofre tanto com o erro dos outros, que você perde a alegria. Se Deus te deu a graça, de ser capaz de fazer tanta coisa com tanta dedicação e tanto zelo, alegre-se. Dê testemunho da sua experiência de Deus alegrando-se, e trabalhai sempre no seu aperfeiçoamento. Encorajai-vos uns aos outros, cultivai a concórdia, vivei em paz, e o Deus do amor e da paz estará com você. A gente pensa que conviver uns com os outros e ir descobrindo a fraqueza e o erro do outro, a gente tem autorização para fechar a cara e amarrar a cara com todo mundo, emburrar com todo mundo. O maior sinal de que nós somos operárias e operários daquele que deu a vida por nós, não para condenar o mundo, mas para nos salvar, o maior sinal. Lembra de domingo passado, o Evangelho? Jesus ressuscitado entrou onde os discípulos estavam e disse: a paz esteja convosco. Mostrou-lhes as mãos e o lado, e os discípulos se alegraram por verem o Senhor. O sinal de que você tem Jesus ressuscitado na sua vida é se você tem paz e alegria, embora convivendo com gente de cabeça dura. Está entendendo? Não tire do seu rosto um sorriso, alegrai-vos, e o Deus do amor e da paz vai estar com você. Senão, eu começo a confiar tanto na maneira que eu faço as coisas, na forma correta de eu fazer as coisas, na forma tão prudente, zelosa, honesta de fazer as coisas, que eu dispenso o meu próximo e dispenso Deus. Basta a mim.
Aí pronto. A maior vítima da minha prepotência sou eu mesmo. O sinal da presença de Cristo em mim não é só o meu trabalho que eu presto na igreja, na família, no trabalho, mas é a minha alegria. Versículo 12, presta atenção nisso. Saudai-vos uns aos outros com o beijo santo. Todos os santos vos saúdam. De vez em quando eu peço à igreja, na alegria dessa palavra de Deus tão forte, que tocou seu coração, sua vida, dirija-se a quem está do seu lado e dê um abraço bem forte e deseja a paz de Cristo. O povo faz desse jeito assim, a paz de Cristo. Ponta do dedo, parece que está tocando um defunto. Aí eu digo no microfone, não é aperto de mão não, é abraço. Aí dá um tapinha nas costas assim de longe. O apóstolo Paulo pede um exercício muito grande. E a comunidade de Corinto, na Bíblia, não existe nenhuma comunidade mais complicada e briguenta e dividida do que a comunidade de Corinto. Não tem nenhum texto bravo na Bíblia como as brigas que Paulo tem com a comunidade de Corinto, porque era uma comunidade custosa. E Paulo diz que o remédio para curar a custosice daquela comunidade é: saudai-vos com um beijo santo. Ao invés de gastar saliva falando mal do seu irmão, da sua irmã, gaste saliva com um beijo santo. E é interessante porque na comunidade a gente vai convivendo e a gente vai vendo as pessoas que trabalham na igreja. Em 3 anos que eu estou aqui, a gente vai percebendo as pessoas que cruzam num serviço, na colaboração de um serviço, e depois toma distância. Para cumprimentar de onde, tudo bem? Já não aproxima. Isso existe? O apóstolo Paulo fala que a maneira de superar a dificuldade que eu tenho com você e você tem em comum é: vamos aproximar um do outro, saudar com um beijo santo e dizer: a paz do Senhor esteja com você. Embora aqui dentro tenha um monte de confusão e de dúvida e de incompreensão minha com você, mas a paz do Senhor esteja com você. Ainda que eu não esteja em paz com você, mas eu quero que a paz do Senhor esteja com você. Esposas e esposos que perdem a capacidade de dar um beijo santo quando acorda e a hora que vai dormir, perderam a intimidade não com a esposa e com o esposo, mas perderam a intimidade com o Senhor que os uniu. Quanto mais você conhecer a fraqueza da sua esposa, do seu esposo, dos seus filhos, mais você deve manifestar o afeto seu. Porque Jesus não foi enviado para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Você foi enviada para a vida dessa esposa e desse esposo, não para condená-lo, não para saber a lista de erros deles. Eu fui enviado para essa comunidade e você foi enviada para essa comunidade, não para você conviver e eu conviver e aprender a fazer a lista dos erros e defeitos de cada um. Mas nós fomos enviados para que o mundo seja salvo através da nossa dedicação, do nosso zelo, do nosso testemunho e da nossa alegria. Franziu a testa, emburrou, tomou distância do irmão, já não está mais no caminho da luz e da paz. Leia. Quando Paulo diz assim: saudai-vos uns aos outros com um beijo santo, aí todos os santos vão saudar você. A corte celeste do céu todinha desce para dizer: a paz. Quando você consegue superar a barreira que há entre você e um irmão que você não tolera, quando você consegue superar isso e abraçar e dizer: irmã, irmão, eu tenho dificuldade com você, mas a paz do Senhor esteja com você. Quando você consegue vencer essa barreira, os santos do céu e da terra te saúdam e dizem: a paz esteja com você. Talvez essa palavra explique e te ajude a entender por que é que a sua vida tem sido uma agitação e um tormento, e uma inquietação e uma falta de paz e de alegria, porque você não dá conta de romper as barreiras.
Você só dá conta de conviver com as pessoas, aprender a miséria delas, a fraqueza delas, decepcionar-se com elas e achar que está autorizada e autorizado a não conviver mais, aí rompe. Isso existe? Quando nós rompemos essa barreira, nos aproximamos e saudamos com um beijo santo, olha o que acontece. Versículo 15. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós. Pronto. Quer trazer a força, a unção da Santíssima Trindade para a sua casa e para a sua vida? Leve a paz do Senhor para quem está do seu lado e principalmente para as pessoas que você tem muita dificuldade de conviver com elas. Tá claro? Dar paz para quem eu amo é a coisa mais fácil do mundo, não é? Eu quero ver dar paz para quem é pecador e miserável, como Jesus deu para nós. Dar paz para quem é certo, ajudar um padre que é certinho, trabalhar numa comunidade onde todo mundo é correto, é a coisa mais fácil do mundo. Agora eu quero ver ser operária e operário da vontade do Pai, num ambiente de gente tomada de pecado, fraqueza e miséria, que só consegue a salvação se houver o sangue do próprio Deus derramado no alto de uma cruz. Ai, ai, ai. E é festa da Santíssima Trindade. A gente contempla Deus, quando a gente conhece Deus, o primeiro passo depois da gente abrir a Sagrada Escritura, ler na Sagrada Escritura e conhecer a Deus, o passo imediato após conhecer a Santíssima Trindade é que a gente conhece melhor a gente mesmo e descobre imediatamente em que eu preciso melhorar, em que eu preciso me corrigir, em que eu preciso me aperfeiçoar. Essa expressão de Paulo, ela é muito firme. Trabalhai no vosso aperfeiçoamento. Paulo não diz trabalhai no aperfeiçoamento dos outros, metendo a lenha, corrigindo, emburrando, xingando. Paulo diz, olha, aos outros você dê paz, mas trabalhe no aperfeiçoamento seu. Fique alegre e trabalhe no aperfeiçoamento seu. E para os outros você dê saudação com um beijo de paz. Eu sei que cada um de nós tem uma lista enorme de pessoas que nós pensamos agora, se eu pudesse voltar lá e abraçar aquela, às vezes dentro da minha família, gente até que já morreu, se eu pudesse voltar lá, abraçar e dar um beijo de paz. Ah, como eu queria. Você talvez não possa fazer, mas Jesus pode fazer por você e fazer isso com você. Incline a sua cabeça, põe a mão no seu coração e peça ao Divino Espírito Santo, peça a Jesus que amou tanto o mundo com o Pai. O Pai que enviou Jesus não para condenar o mundo, sabendo da fraqueza e da miséria nossa, o Pai não enviou Jesus para condenar o mundo, mas para mergulhar em nossa miséria e nossa fraqueza, e dar sua vida para salvar-nos. Peça a Jesus para ajudar você a romper todas as barreiras que você tem com cada irmã e irmão na sua família, no seu trabalho, seus vizinhos, na igreja. Peça ao Senhor para te ajudar com a força do Espírito Santo, com a força do sorriso que o Espírito Santo vai ajudar você a desabrochar para Ele, vencer as barreiras que te afastam da comunhão e da paz com o seu próximo. Fale com o Senhor. Conheço um coração tão manso, humilde e sereno, que louva ao Pai por revelar seu nome aos pequenos, que tem o dom de amar, que sabe
coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Às vezes no meu peito bate um coração de pedra, magoado, frio, sem vida. Aqui dentro ele me aperta, não quer saber de amar, nem sabe perdoar. Quer tudo e não sabe partilhar. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Lava, purifica e restaura-me de novo. Fiquemos de pé. Serás o nosso Deus e nós Deixe o folheto no banco. Levante as mãos para os céus. Derrama sobre nós a graça, água do amor. O Espírito de Deus, nosso Senhor. Jesus, manda teu Espírito. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Irmãs e irmãos, pelo mistério da Páscoa, nós conhecemos plenamente o amor de Deus, que é Pai, o amor do Filho, que derramou-se em sangue e sofrimento pela nossa salvação, o amor do Espírito Santo que foi derramado sobre nós. Por isso, na festa da Santíssima Trindade, o Deus que se revela amor e comunhão infinita e nos ama e nos salva e nos perdoa e caminha conosco. Eu convido a vocês, irmãs e irmãos, para renunciarem todo o mal, para prometerem servir a Deus na Santa Igreja, na família, no trabalho, no mundo, renovando agora as promessas do seu batismo. Eu pergunto e você levanta a sua mão direita para o céu e diga com todo vigor: renuncio. Irmã, irmão, para viver na liberdade dos filhos e filhas de Deus, você renuncia ao pecado? Renuncio. Para viver como irmãs e irmãos, você renuncia a tudo que causa desunião, para que o pecado não domine sobre você? Renuncio. Para seguir Jesus Cristo, autor da nossa salvação, você renuncia ao demônio, autor e princípio do pecado? Renuncio. Levante as duas mãos para o céu agora e professe a fé, a cada pergunta dizendo com todo vigor: creio. Você crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Creio. Você crê em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado,
mas ressuscitou dos mortos e subiu aos céus. Creio. Você crê no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição dos mortos e na vida eterna? Creio. Segure a sua mão bem alto e diga comigo: Senhor Deus, Senhor Deus, Pai, Pai, Filho Filho e Espírito Santo. e Espírito Santo. Eu renovei agora Eu renovei agora as promessas do meu batismo as promessas do meu e batismo fiz a renúncia e fiz a renúncia de todo o mal. de todo o mal. Santíssima Trindade, Santíssima Trindade, põe em meu rosto um sorriso, põe em meu rosto um sorriso, marca da alegria marca da alegria da minha fé. da minha fé. A minha alegria A minha alegria tem em Jesus tem em Jesus o fundamento, o fundamento, a causa, a causa, o princípio. o princípio. Jesus, Jesus, obrigado obrigado por ser a causa por ser a e a causa garantia e a garantia da minha alegria. da minha alegria. Põe a mão no coração e diga: mais forte que meus pecados, Mais forte que meus pecados, mais forte que os erros dos outros, mais forte que o erro dos outros, que eu conheço e convivo, que eu conheço e convivo, seja em mim a alegria seja em mim a alegria de Cristo ressuscitado. de Cristo ressuscitado. Amém. 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 Amém.